Olá pessoal, tudo bem? Continuando aqui a questão 6 do livro do Guido Rizzi, exercícios da seção 1.2. No último vídeo nós paramos aí na letra F, tá? Então iremos agora para a letra G. E dando prosseguimento aos demais itens também. Só relembrando aí, essa questão ela está solicitando que nós simplifiquemos as expressões, né? Utilizando os produtos notáveis que nós, em teoria, já deveríamos conhecer, tá? Então vamos lá. Olha só, letra G. Letra G é o seguinte: 1 sobre x menos 1 sobre 5 dividido por x menos 5. Aqui faremos o seguinte: multiplicaremos. Bom, a gente precisa arrumar esse numerador, né? Então, a gente vai fazer com que os denominadores dessas duas frações, elas se tornem iguais. Como é que a gente faz isso? Pega esse cara aqui, multiplica por 5, em cima e embaixo. Pega esse cara aqui e multiplica por x, em cima e embaixo. É a ideia de você tirar o MMC, né? Nesse caso aqui, o MMC seria o nosso 5x, né? 5 vezes x. Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó. 1 sobre x vezes 5 sobre 5 e 1 sobre 5 vezes x sobre x. Se você já tem a noção de como fazer isso aqui, não precisa fazer com tanto passo a passo, né? Se você já consegue fazer de forma mais rápida, fica à vontade. E embaixo mantém, né? X menos 5. Beleza, então vamos lá. Vamos ajeitar o que está ali em cima. 1 vezes 5, 5, menos 1 vezes x, x, e embaixo 5x. E o denominador dessa fração maior, x menos 5, que se mantém. Beleza. Então aqui agora a gente tem uma divisão de fração, né? Divisão de fração, a gente vai manter a fração de cima e vai multiplicar pelo inverso lá de baixo, né? O inverso de x menos 5 é 1 sobre x menos 5. Beleza? Observa que esses dois termos aqui eles são quase iguais, né? A não ser pelo sinal, né? Então, vamos deixar esses termos iguais. Faremos o seguinte: vamos pegar esse primeiro cara aqui e vamos multiplicar por menos 1 em cima e embaixo, pode ser? Então, mais uma vez, aqui eu estou fazendo um detalhe, mas se você já tem toda a noção de como resolver, fica à vontade, tá? Então, ó, vou multiplicar por menos 1 em cima e embaixo aquela nossa fração. Então, menos 1 dividido por menos 1 vezes aquela nossa fração 5 menos x sobre 5x vezes x menos 5, entre parênteses, né? Ok, então, observa só o que vai acontecer aqui no numerador, né? O numerador vai inverter ali os sinais, então ao invés de 5 menos x, vai ficar x menos 5, né? O 5 vai ficar negativo, o x vai ficar positivo, então x menos 5. Vou colocar entre parênteses aqui. E embaixo, bom, embaixo eu vou deixar o sinal lá junto do 5x, então menos 5x. Se você quiser colocar o sinal também, fica à vontade. Desculpa, colocar o parênteses, né? Caso você ache mais interessante nesse caso. E a outra fração mantém, né? X menos 5. Beleza. Agora a gente consegue simplificar esses dois caras aqui, porque eles são iguais, né? Dividindo um pelo outro, o resultado dá 1. E vai sobrar somente 1 sobre menos 5x ou menos 1 sobre 5x. Beleza? Então tá, vamos lá agora para a letra H. Bom, a letra H, mesma ideia, né, do que está aqui em cima, e, se eu não me engano, do que já fizemos anteriormente também, agora de forma genérica, né, em relação a esse nosso denominador, tá? Então, vamos seguir o mesmo raciocínio, tá? A ideia aqui, mais uma vez, é a gente igualar os denominadores para trabalhar com os numeradores,
e depois dar prosseguimento à resolução. Então, vamos fazer a mesma coisa que fizemos anteriormente. Vamos multiplicar esse cara aqui por P, em cima e embaixo. Por quê? Porque a gente quer igualar os denominadores, né? P em cima e embaixo. E esse cara aqui por X em cima e embaixo. Então, 1 sobre P vezes X sobre X. E o denominador aqui se mantém. X menos P. Tudo bem? Vamos ajeitar isso aqui. Olha só, esse cara aqui vai ficar P, né? 1 vezes P dá P. 1 vezes X dá X, então fica menos X. E o nosso denominador fica PX. E o denominador aqui da fração maior se mantém, né? X menos P. Beleza. Então agora, mais uma vez, divisão de fração. Então, divisão de fração, a gente vai manter a fração de cima. Então, P menos X sobre Px multiplicado pelo inverso da fração de baixo. O inverso de x menos p é 1 sobre x menos p. Beleza. E agora, bom, isso aqui, mais uma vez, são quase idênticos, né? A não ser pelo sinal. Então, vamos multiplicar essa nossa primeira fração aqui por menos 1, né? Tanto o numerador quanto o denominador. Então, menos 1, cima e embaixo, multiplica p menos x sobre px, x menos p. Beleza. Vamos ajustar os sinais aí. Menos 1 vezes esse cara, os sinais se invertem, então ficaremos com x menos p. Embaixo, o sinal negativo acompanhando o px. Vezes 1 sobre x menos p. Bom, esses dois termos aqui agora são idênticos, então a gente consegue simplificar, né? X menos p dividido por x menos p é 1. Sobra somente menos 1 sobre px. Beleza? Então tá aí. Letra H simplificada. Vamos lá agora para a letra I. Bom, letra I, temos aí 1 sobre x ao quadrado menos 1 sobre p ao quadrado dividido por x menos p. Básica, quase a mesma coisa, né? Quase a mesma ideia do que já fizemos, só que agora a gente tem um quadrado aqui em cada um desses dois denominadores, né? Mas faremos da mesma maneira. A ideia é a gente igualar esses denominadores. Para isso, faremos o seguinte: multiplica a primeira fração por p ao quadrado, em cima e embaixo, e multiplica a segunda fração por x ao quadrado. Aqui a gente quer igualar os denominadores, e o denominador aqui da fração maior se mantém. Beleza, agora vamos ajustar aquilo ali, né? Lá em cima, 1 vezes p, p ao quadrado, 1 vezes x, x ao quadrado. Tá? O sinal aqui se mantém. E embaixo nós teremos p ao quadrado, x ao quadrado. E o denominador da fração maior, x menos p. Beleza. Vamos melhorar isso aqui, né? Divisão de fração mais uma vez, seguindo a mesma lógica. Então, repete a fração de cima. E multiplica pelo inverso da de baixo. O inverso de x menos p é 1 sobre x menos p. Bem, olha, aqui conseguimos simplificar alguma coisa? Ainda não, né? Porque aqui é um x menos p, aqui é um p ao quadrado menos x ao quadrado. Mas se você se recorda aí, isso aqui se trata de um produto notável, né? Uma diferença de quadrados. Só que ainda não está legal, né? Porque aqui o x está na frente, o p está depois. Mas, mais uma vez, se você já tem toda a sacada para resolver isso aqui, né? Arrocha, né? Faça aí da melhor forma possível. Você acha o ideal. No caso, para esse vídeo, né? Para essa aula, eu vou fazer um passo a passo, tá bom? Então, vamos ajustar isso aqui, deixar a letra no primeiro termo, né, a letra como positivo, fazendo da mesma maneira como fizemos nos outros itens. Fazendo assim, multiplicando por menos 1, né, para que a gente inverta ali aqueles dois termos. Então, p ao quadrado menos x ao quadrado, dividido por p ao quadrado x ao quadrado, multiplica 1 sobre x menos p. Beleza, vamos ajustar aquilo ali.
ajustando ali a nossa fração, vai inverter, né, os dois termos, x ao quadrado menos p ao quadrado, e embaixo, p ao quadrado x ao quadrado, vezes 1 sobre x menos p. Bom, se você se recorda, como eu falei, isso aqui é uma diferença de quadrado, né? Para a gente expandir aquilo ali, fica produto da soma pela diferença, né? Da diferença pela soma. Então vai ficar assim, ó, x menos p e multiplica x mais p. Esse cara aqui, tá? Dividido por p ao quadrado, x ao quadrado, e multiplica aquela nossa fraçãozinha x menos p. Agora ficou legal, né? Ficou legal porque aqui nós temos um x menos p que pode simplificar com esse x menos p e vai nos sobrar esse cara multiplica com 1, então vai ficar x mais p dividido por p ao quadrado, x ao quadrado, ou x ao quadrado, p ao quadrado. Mas na verdade faltou um sinal, né? Olha só, esqueci desse sinal aqui. Esse menos 1 aqui, ele vai acompanhar esse cara aqui, então acompanha aqui também, tá? E lá no final também, né? Então, ou aqui embaixo, né? Menos p ao quadrado, x ao quadrado, ou se você preferir, você pode colocar aqui em cima, alguns livros trazem aqui, né? Do lado da barra aí da divisão, da fração. Mas se você preferir ainda ser um pouquinho mais rigoroso, bota parênteses aqui em menos, né? Então, tanto faz. Então tá aí. Menos x mais p dividido por p ao quadrado, x ao quadrado, tá bom? Essa é a simplificação dessa nossa expressãozinha. Beleza, então vamos lá para a letra J. Letra J, nós temos aí um x à quarta menos p à quarta dividido por x menos p. Bom, aqui a gente pode aplicar, caso você deseje, de imediato a diferença aí de potências, né? A quarta. Então, ou, se você preferir, você pode pensar na diferença de quadrados e depois pensar mais uma vez na diferença de quadrados para, então, simplificar aquilo que está sendo solicitado, tá bom? Então, vamos fazer aqui, vamos lá, vamos dizer que você não lembra como é que faz x à quarta menos p à quarta, né, de imediato. O que você pode fazer? Pode fazer assim, ó. Bom, você sabe que x à quarta é a mesma coisa que x ao quadrado. E p à quarta é a mesma coisa que p ao quadrado, certo? E aqui dividido por x menos p. Beleza. Esquece por enquanto que está aqui dentro. Vamos pensar no externo aqui, né? Então, esse cara ao quadrado menos esse ao quadrado é uma diferença de quadrados. Então, a diferença de quadrados fala que é o seguinte. A soma pela diferença, ou a diferença pela soma, né? Então, vai ser x ao quadrado menos p ao quadrado e multiplica x ao quadrado mais p ao quadrado. Isso dividido por x menos p. Tudo bem? Tá, agora aqui, ó, mais uma vez, aqui a gente tem uma outra diferença de quadrados. Então, em teoria, né, você não precisa ter de cabeça x à quarta menos a p à quarta, quanto que vai resultar isso, né? Basta que você saiba ali o menor, vamos dizer assim, para esse caso dos pares, né? O ímpar, para os ímpares é necessário, é interessante que você tenha em mente, beleza? Vamos lá, vamos utilizar mais uma vez essa diferença de quadrados ali para aquele termo que está lá em cima. Então, x ao quadrado menos p ao quadrado, então vai ficar assim, ó, x menos p, e multiplica x mais p, e multiplica o restante ali, né? P ao quadrado. Divide x menos p. Observa que o numerador tem o x menos p e o denominador também tem o x menos p. Então, a gente consegue simplificar essa expressão aí. Nos sobra somente x mais p, que multiplica x ao quadrado mais p ao quadrado. Dá para melhorar isso? Dá, né? Vamos fazer aí a distributiva, tá bom? X vezes todo mundo do outro lado, depois p vezes todo mundo que está do outro lado. Então, ó, x vezes x ao quadrado, x ao cubo, x vezes p ao quadrado
P ao quadrado x, P vezes x ao quadrado mais P x ao quadrado, e P vezes P ao quadrado, então mais P ao cubo. Beleza? Então tá aí, nossa expressão simplificada. Né? Se você já tem em mente quanto que é x à quarta menos P à quarta, então você já poderia fazer de imediato, né? Então lembra aí, x à quarta menos P à quarta vai ser x, né, o primeiro termo, menos o segundo, depois, primeiro termo ao cubo, mais, aí vai invertendo, né, a questão das potências. Então, mais P, segundo termo, vezes o primeiro ao quadrado, mais o segundo termo ao quadrado vezes o primeiro elevado a 1, mais o terceiro termo. Né? Então, se a gente fosse aplicar isso aqui naquela nossa expressão, já simplificaria isso aqui, nós já teríamos a outra parte com a distributiva realizada. Tá? Aqui a diferença aqui é que só está invertido, né? Os termos aqui, a ordem, mas não interfere em nada. Beleza? Então, você pode usar aí dessas duas maneiras. Se o expoente aqui for par, pensa aí na diferença de quadrados, que eu acredito que seja mais simples. Se o expoente for ímpar, aí não é interessante. Aí você tem que... Eu acho o ideal você memorizar dessa maneira aqui. Beleza? Vamos lá. Letra J aí, simplificada. Vamos agora para a letra L, né? Tá lá. Letra L fala o seguinte: x mais h ao quadrado menos x ao quadrado dividido por h. Então tá, aqui nós temos ó, um termo ao quadrado menos outro termo ao quadrado. Então, diferença de quadrado, certo? O que a diferença de quadrado fala? Você vai pegar a soma pela diferença, né? Então, o primeiro termo mais o segundo vezes o primeiro termo menos o segundo, né? Então, vamos fazer assim, ó, x mais h, primeiro termo menos o segundo, que multiplica o primeiro termo mais o segundo. Beleza? Aqui embaixo o h. Bom, esse cara então, se simplifica com esse, né? X menos x a zero. Sobra ali h, que multiplica x. Opa, vamos lá, ajeitar isso aqui, ó. X com esse x, 2x, né? Então, 2x mais h, tudo isso dividido por h. Bom, h em cima e h aqui embaixo simplificam um pelo outro. Sobra somente 2x mais h. Então tá aí, a simplificação bem tranquila de ser feita. Tá? Vamos agora para a letra M. Letra M, temos aí uma fraçãozinha, né? Algo que é bem chatinho da gente trabalhar. É o seguinte, a gente precisa primeiro ajustar esses caras aqui, deixar eles iguais, né, em relação aos denominadores. E depois a gente trabalha com a fração maior, né? Então, vamos fazer o seguinte, se a gente quer igualar os denominadores, eu vou multiplicar essa fração por x, em cima e embaixo, e essa fração por x mais h, em cima e embaixo. Então, vai ficar assim, ó. Eu já vou até anotar em azul, para você entender. Eu estou multiplicando essa fração em cima e embaixo por x, e essa fração por x mais h, em cima e embaixo. Por que eu estou fazendo isso, né? Aqui, para que os denominadores fiquem iguais. Então, olha lá. Numerador aqui em cima, vai ficar x, menos 1 vezes x mais h. A gente já pode mexer com esse sinal, né? Então, menos x menos h, certo? Ó, menos x e menos h. Tá bom? Aqui embaixo vai ficar x vezes x mais h. E aqui x vezes x mais h, ou seja, denominadores iguais, né? Então, vou colocar somente um denominador aqui, já que eles são iguais. E o denominador da fração maior é o nosso h. Beleza. Vamos ajustar esse cara que está aqui em cima. X menos x dá zero. Sobra somente menos h. E aqui já podemos fazer também a divisão de fração, né? Para agilizar. Olha só. Repete o de cima e multiplica pelo inverso de baixo. Então, repetindo o de cima, aqui vai ficar menos h, que a gente simplificou. X mais h. E o inverso de h é 1 sobre h. Tudo bem?
E agora? Bom, agora podemos simplificar, né? Esse H está dividindo com esse, então sobra 1. Temos nosso sinal negativo ali, eu vou deixar no numerador, menos 1 sobre x, que multiplica x mais h. Preciso fazer distributiva? Não, você que sabe, né? Já está simplificado aí. Eu acredito que é mais que o suficiente. Bem, então tá aí. Menos 1 sobre x vezes x mais h. É a simplificação dessa nossa expressão da letra M. Tudo bem? Ok, então vamos lá. Agora para a nossa letra N. Letra N. E aí acabamos na letra O. Esses são os dois últimos itens, fechou? Olha só, aqui agora nós temos uma diferença de cubos, né? Então aqui não tem para onde correr. Ou você sabe ou não sabe, tá? A produto notável aí da diferença de cubos, tá bom? Então nesse caso aqui é necessário que você saiba, fechou? Olha só, x mais h ao cubo menos x ao cubo dividido por h. Uma diferença de cubos fala o seguinte, nós temos x, vou te lembrar aqui, x ao cubo menos a ao cubo vai ser o primeiro menos o segundo, que multiplica o primeiro ao quadrado mais o segundo vezes o primeiro mais o segundo ao quadrado. É até simples, né? De memorizar. As potências aqui, né? Do x vai diminuindo, né? Até zero. E a do a começa em zero, né? Tá a elevado a zero aqui e vai aumentando até 2. Né? Então vamos aplicar essa ideia aí. Vou deixar aqui a colinha para você ficar fácil aí de você visualizar o que está acontecendo. Fechou? Olha só. X ao cubo menos a ao cubo. Então aqui nós temos esse cara ao cubo menos x ao cubo. Então, como faremos? Vai ser o primeiro termo menos o segundo. Multiplica o primeiro termo, vou colocar aqui um colchete, o primeiro termo ao quadrado, mais o segundo termo vezes o primeiro, mais o segundo termo ao quadrado. Então, fecha aqui. Tudo isso dividido por h. Beleza? Então, vou apagar aqui embaixo, não precisaremos mais. Isso é igual a... Tá, vamos ver o que a gente consegue fazer. Esse x com esse, a gente consegue simplificar. Então, x menos x dá zero. Teremos aqui, então, somente o h, certo? O que mais? Bom, o numerador, acho que é interessante a gente expandir ele para ver o que vai acontecer, né? Então, ó, esse cara aqui é o quadrado da soma, né? Então, outro produto notável, né? Um quadrado perfeito aí. X mais h ao quadrado, isso a gente pode expandir assim, ó. Primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado, beleza? E aqui, bom, aqui a gente faz a distributiva, certo? X vezes x e x vezes h. Então, x vezes x, x ao quadrado, x vezes h, hx. E o x ao quadrado do final da nossa expressão. Tudo isso dividido por h. Bom, a gente consegue simplificar esse cara com esse, tá bom? E agora vamos juntar aí os termos semelhantes, né? Então, ó, aqui temos x ao quadrado, x ao quadrado, x ao quadrado. Então, 3x ao quadrado. E mais? Bom, aqui nós temos hx, o xh, né? E nós temos aqui 2xh. Então, vou escrever assim, ó. 2 com esse 1 que está aqui, vai ficar 3hx. 3hx. E o que sobra aqui é o nosso h ao quadrado, mais h ao quadrado. Beleza? Então tá aí nossa letra N simplificada. Ok? Bem, então vamos lá agora para o último item dessa questão 6. Tá? O último item é o seguinte, x mais h ao quadrado menos x menos h ao quadrado, tudo isso dividido por h. Então, ó, olha só, ao quadrado, finalzinho de menos, então é uma diferença de quadrados, tá bom? Então, como faremos? Ora, a soma pela diferença, né? Então,
Primeiro termo aqui, a gente vai somar os dois caras, então, ou subtrair, tá? Você que escolhe. X mais H, eu vou somar primeiro, então, mais X menos H, que multiplica X mais H. Agora eu vou subtrair, então, observa que a subtração vai mudar o sinal desse cara e vai mudar o sinal desse cara, né? Então, subtraindo vai ficar menos X, menos com esse menos H, vai ficar mais H. Tudo isso dividido por H. Ok? Vamos simplificar aí o que a gente consegue. Olha só. Primeiro termo aqui, menos H com esse H, zero, certo? Sobra somente X mais X, que dá 2X. E o segundo aqui, a gente consegue simplificar, esse cara com esse, sobra H mais H, que dá 2H. Então, 2X vezes 2H dividido por H. Olha só, aqui temos aqui um produto aqui em cima, né? Então, podemos simplificar esse cara com esse. Sobra somente 2x vezes 2, que é justamente 4x. Então, tá aí, simplificada a expressão do item O. Com todas as questões aí, todos os itens, né? Da questão 6, que diz respeito à simplificação de expressões utilizando produtos notáveis, diferença de quadrado, diferença de cubo, diferença de potências à quarta, né? E assim vai. Quadrado da soma, quadrado da diferença. Então, utilizamos a maior parte aí dessas informações para resolvermos essa questão, tá bom? Então é isso. Se você gostou, deixa o like, curte aí o vídeo, acompanha os próximos. A gente vai dar continuidade aí à resolução das questões do livro do Guidorizo, por enquanto aí, o volume 1, beleza? Então é isso, valeu e até a próxima.